Você tem dificuldade para tomar decisões? Às vezes, você fica na dúvida se tem que escolher um caminho ou outro. Saiba que a dúvida ela tem um poder paralisante. Muitas das vezes, quando nós temos dificuldade de decidir, ficamos parados no mesmo lugar de sempre. Eu vou te contar uma história hoje que vai te ajudar a tomar grandes decisões e não desistir daquilo que você tem que viver. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, documentarista e esse é o Histórias que Transformam. A história de hoje é sobre um filme muito conhecido. Você com certeza já assistiu ou já ouviu falar, não tenho dúvida nenhuma. Acontece que a pessoa que teve a ideia desse filme, que escreveu o roteiro, era um profissional das artes cênicas, que não era muito badalado. Mas ele teve uma grande ideia. Ele escreveu um filme sobre um lutador, um homem simples, comum, de bom coração, que recebeu certa vez o convite para lutar contra um campeão mundial. As pessoas precisavam de um entretenimento, precisavam que aquela luta acontecesse. O adversário desse grande boxeador não poderia mais lutar. Então eles correram atrás de alguém que pudesse substituir. E encontraram nesse homem, um homem simples, de bom coração, que não era nenhum vencedor, que não era um exemplo de nada, mas encontraram nele alguém que poderia participar do show, alguém que poderia enfrentar o campeão. E talvez, quando fizeram o convite para ele, eles até esperavam que aquele homem fosse derrotado no ringue. O homem topa o desafio e, no meio da preparação, durante a preparação até a luta, ele se apaixona e começa a ajudar o melhor amigo dele a melhorar nos seus aspectos emocionais, a controlar alguns vícios, até que finalmente chega o dia da luta e muita coisa muda. Esse é o roteiro do filme. O homem, o ator, o escritor, o roteirista que sonhou esse filme, escreveu porque é uma metáfora da própria vida dele. A história de um homem simples que quer estar entre os grandes, que quer desafiar gigantes. Ele se via naquele lutador. Então, ele foi até uma produtora de cinema para oferecer o roteiro dele. Ele falou assim: olha, eu tenho aqui uma história muito boa. Vocês não topam produzir? E o produtor olhou e falou: a história é muito legal. A gente pode te oferecer $350 mil pelo roteiro. Ele falou: nossa, essa é uma grande quantia. Se a gente for converter para o nosso real, para a moeda brasileira, $350 mil valem hoje R$1.800.000. Portanto, é uma grana e tanto. O homem ficou animado. Caramba, meu primeiro filme, meu primeiro roteiro já está valendo isso tudo. Só que o produtor olhou para ele e falou: mas tem uma condição. Você não vai ser o protagonista do filme. Ele falou: mas como não? Esse é o filme da minha vida. Essa é a minha história. Eu escrevi esse filme pensando que eu faria o protagonista, o boxeador, o grande lutador, o homem que vai enfrentar um grande lutador. Só que os produtores não achavam que aquele homem era um bom ator. Eles viam nele uma pessoa limitada. Falou: olha, a sua história é até boa, mas para esse papel eu estou vendo um outro ator. Uma outra pessoa vai brilhar no papel desse boxeador que aceita um desafio. E aquele ator ficou decepcionado com a negociação. Falou: não, eu não abro mão de viver o protagonista, porque esse é o filme da minha vida. Essa é a minha história. As negociações quase pararam. O homem foi insistindo, negociando, e os produtores foram baixando o valor. Não dá. Do jeito que você quer, a gente não vai fazer. Até que depois de algumas semanas de conversas, eles chegaram a uma nova proposta. Pelo roteiro, os produtores pagariam $35 mil
o que equivale hoje a R$180 mil. Preste atenção, a primeira proposta era de $350 mil, e eles baixaram o valor em 10 vezes para aceitar que o homem fosse o protagonista. Nesse jogo do cinema, o ator principal chama muita gente para o cinema. Às vezes você nem sabe qual é o nome do filme e fala: eu vou lá porque é o filme do Mel Gibson, eu vou assistir porque é o filme do Tom Cruise. A cabeça dos produtores estava nesse ponto. Eles olhavam para aquele ator, embora ele tivesse uma boa história nas mãos, ele era completamente desconhecido. Pois bem, a negociação chegou até esse ponto. $35 mil e o homem faria o papel principal. E ele, como reduziu bastante o valor do contrato de $350 mil para $35 mil, ele fez um pedido. Além disso, eu gostaria que vocês me dessem uma porcentagem da bilheteria. Os produtores até acharam graça. Eles falaram assim: a gente vai fazer uma aposta, é uma história boa, pode ser que não venda muito, pode ser que a gente não perca nada com essa negociação. Tá bom, $35 mil pelo roteiro, você vai ser o protagonista e a gente vai te dar uma porcentagem da bilheteria. Pois bem, o homem colocou na atuação dele, no roteiro dele, todo o esforço da vida. Porque ali ele estava contando a própria história por meio de uma metáfora, por meio da história de um boxeador, estava realizando um sonho. Ele estava contando às pessoas a mensagem que existe dentro dele. Essa história me faz lembrar uma outra que aconteceu no cinema nacional. Você deve se lembrar, 20 anos atrás, em todos os cinemas do Brasil, estava em cartaz o filme Cidade de Deus. Olha o que aconteceu. O produtor selecionou atores e atrizes que não eram profissionais, eram pessoas que viviam na comunidade, que estavam tentando, sonhando com a carreira de ator ou a carreira de atriz. E ele fez uma proposta: olha, gostaria que você trabalhasse com a gente, que você representasse um papel aqui no filme Cidade de Deus. E a minha proposta é: você quer ganhar R$5 mil agora ou você quer uma porcentagem da bilheteria? Aqui está um ponto muito importante das nossas vidas. Quando a gente não sabe diferenciar o que é bom do que é melhor. Você tem um sonho, um projeto, você tem vontade de realizar algo que faça a diferença. Só que no meio do caminho surge uma proposta boa. Seus olhos se enchem, brilham, você fica feliz e fala: uau, uma boa proposta, eu vou aceitar. Só que mal sabe que às vezes a boa proposta acaba impedindo que você chegue onde você deveria chegar. É por isso que a gente nunca pode se esquecer de que o bom é inimigo do melhor. O nosso objetivo é sempre buscar o melhor para a nossa vida, para a nossa mensagem, para a nossa audiência. Nós temos que saber resistir. Aliás, como é que a gente consegue realizar um grande sonho? São 2 passos muito importantes. Um é a visão. Você precisa enxergar aonde você quer chegar. Você sabe qual é o seu destino e não vai deixar que nada desvie da sua rota. Entenda o seguinte: às vezes, pequenos... imagina aqui, aqui é o seu destino e aqui é onde você está. Aqui é a sua visão, é onde você quer chegar. Se você caminhar numa linha reta, você vai chegar no seu destino. Mas pequenos desvios fazem a gente errar a direção. Às vezes, é uma boa proposta, mas não é a melhor. Fique com a melhor. No caso do filme Cidade de Deus, o ator preferiu ganhar R$5 mil. Por quê? Era imediato. Ele ia assinar o contrato, ele ia receber o dinheiro, ele vivia numa situação de escassez. Logo, R$5 mil era muito dinheiro para a realidade dele. Ele não conseguiu enxergar que a bilheteria seria um sucesso, como foi. Cidade de Deus é um dos filmes de maior bilheteria do cinema nacional, um sucesso mundial, inclusive. Se aquele ator tivesse preferido uma porcentagem da bilheteria, ele muito provavelmente mudaria de vida para sempre, porque ele teria recebido muito mais do que R$5 mil. E 10 anos depois,
que esse filme foi para os cinemas, foi feito um documentário. E esse ator conta essa história no documentário. Ele deixa claro o arrependimento dele por ter trocado o melhor pelo bom. Agora, voltando à história inicial, que eu comecei contando no episódio de hoje, aquele ator é um ator americano. E essa história se passa no final dos anos de 1970. Aquele ator resistiu ao bom para ficar com o melhor. Os dois pontos que você precisa ter em você para que possa realizar um grande sonho, um grande projeto, é a visão e a resistência. Visão, onde você quer chegar, como você vai fazer, onde você tem que ir. Resistência, saber dizer não, saber enfrentar a tentação, saber enfrentar o desânimo, saber dizer não para quem quer te oferecer algo bom, mas que está longe de ser o melhor. Resistência, visão, visão, resistência. O ator americano que escreveu o roteiro desse filme no final dos anos 70 tinha visão e resistência. Aliás, ele tem até hoje visão e resistência. Se você ainda não descobriu de qual filme eu estou falando, eu te conto agora. Esse ator se chama Sylvester Stallone e o filme é Rocky Balboa, o boxeador que encantou o mundo. O filme foi lançado em 1977 e custou R$1 milhão para ser produzido. Olha só, o filme custou R$1 milhão. Aquele ator recebeu 35 mil pelo roteiro e para representar o protagonista. Mas ele também pediu um pedaço da bilheteria. Sabe quanto Rocky 1 faturou nos cinemas? Faturou nas bilheterias? R$200 milhões. O que hoje é algo em torno de R$1 bilhão. Aquele homem tinha visão e soube resistir. Rocky se tornou um sucesso. Sylvester Stallone, um dos maiores atores do cinema mundial. Tudo porque ele soube dizer não a uma boa proposta e resistir pelo que era melhor para ele. O filme contou com R$1 milhão de investimento e fez 200 milhões de bilheteria. E uma parte desse dinheiro foi para Sylvester Stallone. Ele venceu a luta contra os produtores, ele venceu a luta contra a própria vontade, contra a tentação e se tornou um campeão de bilheteria, uma estrela do cinema mundial. Tudo porque ele teve visão e resistência. E eu quero te incentivar a pensar no seu projeto, a pensar na sua mensagem, a pensar naquilo que você quer realizar. No meio do caminho vão surgir boas propostas, mas você tem que continuar mantendo seus olhos no seu alvo. Lembre-se, você carrega dentro de você uma mensagem, você tem algo para realizar, o que você sabe vai ajudar muitas pessoas. Mas se você aceitar uma boa proposta, talvez você nunca vai chegar no melhor para você. Então, mantenha a sua visão, resista, siga em frente, não pare no meio do caminho, não se deixe desviar. Pequenos desvios alteram a rota e te levam para um lugar que talvez você nunca sonhou estar. É muito melhor você manter a sua visão, os seus olhos fixos no seu grande sonho, no seu grande projeto, na sua mensagem. E se a sua mensagem ela é boa, ela é justa e ela ajuda as pessoas, nunca diga sim para o bom. Continue perseguindo o que é melhor, por mais que demore, por mais que seja mais difícil. E aliás, como uma luta de um boxeador, como uma luta entre o Rocky e um adversário, só vence quem entra no ringue e quem luta. Não existe vitória sem luta. Não existe conquista sem guerra, sem batalha. É difícil, mas é possível. E no dia da grande vitória, você vai poder olhar para trás, respirar fundo e dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Esse tem que ser o nosso grande objetivo e a nossa visão. Chegar no grande dia em que nós vamos dizer:
valeu a pena. Te agradeço pela companhia, por você ter ficado comigo até aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botãozinho que está aqui embaixo do vídeo. E aliás, te peço uma outra coisa, compartilhe esse link. Vamos fazer essa mensagem do bem chegar a mais pessoas. Lembre-se que quando você faz isso, a mensagem do bem ela alcança seus amigos, suas amigas, pessoas que vão virar uma chave, que vão aprender algo que vai transformar o mundo à nossa volta. Eu te vejo em breve no próximo Histórias que Transformam. Te desejo saúde e paz.